O envelhecer psicológico e a qualidade de vida na terceira idade é o tema do nosso Vitalidade de hoje. Para isso, conversamos com Elias Pokorski, graduado em Psicologia com ênfase em Práticas Sociais e Institucionais pela Unicinos. Dentre outras atividades, ele atua com idosos nos residenciais Menino Deus, de Porto Alegre e Sinfonia de Novo Hamburgo, com temáticas de envelhecer e conviver bem com o idoso. Elias, então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade, falando hoje, então, sobre o envelhecer e também sobre como as pessoas podem chegar na terceira idade mantendo uma qualidade de vida. Ótimo, obrigado. Nós temos basicamente dois tipos de envelhecer, que seria o envelhecer biológico e o envelhecer psicológico. Como acontece, então, esses processos, né? Tá, bom. Vamos trabalhar a ideia de realmente há uma distinção. Biológico, que é aquele que seria, digamos, o que a gente vê, o que a gente mais nota, que é exatamente o tempo, a passagem do tempo do corpo, o envelhecimento dos órgãos, nada mais do que isso. Cada órgão, obviamente, tem vamos dizer assim, uma velocidade, um tempo de envelhecimento. Então, ou seja, é um processo natural. Todo ser, desde o seu nascimento até a sua morte, passa por esse envelhecimento. Então, o envelhecimento biológico, ele é caracterizado por esse envelhecimento do corpo, envelhecimento dos órgãos. E por conta disso, pode ocorrer algumas déficits, deficiências ou algumas dificuldades peculiares de cada órgão, por conta desse envelhecimento. No entanto, é interessante ressaltar isso, que não significa que por ser velho ou estar na fase de envelhecimento mais tardia, que a pessoa esteja doente ou vai se tornar uma pessoa com alguma doença. Pelo contrário, isso não é uma razão única, não é uma verdade absoluta. No entanto, algumas deficiências se agravam, por exemplo, ou são mais claras nessa fase do envelhecimento. Por exemplo, o envelhecimento do cérebro. Tem declínios da memória, concentração, atenção, velocidade do raciocínio, do próprio pensamento, coisas nesse sentido que são naturais desse envelhecimento biológico. Agora, o envelhecimento psicológico. O envelhecimento psicológico, a gente pode pensar assim que a pessoa completou todos os ciclos da vida, chegou num nível de maior maturidade, ele conhece e se reconhece e se aceita mais do que em outras fases da vida. Ele tem um autoconhecimento, compreendeu o sentido da própria vida. Então, esse amadurecimento, ou vamos chamar assim de maturidade, que ele atinge com o processo do envelhecimento, por conta do acúmulo de experiências, tornam ele talvez uma pessoa até mais sábia. Então, o envelhecimento psicológico a gente pode pensar em maturidade psicológica do próprio sujeito e também dessa sabedoria que ele adquire ao longo do tempo. Então, é exatamente essa a distinção. A gente pode ter em que sentido? Deixa eu reformular meu pensamento. Mas é a seguinte, temos pessoas que podem chegar no envelhecimento muito bem, biologicamente, fisicamente, mas não tem uma maturidade psicológica. E o inverso também pode. A pessoa tem uma super maturidade, mas não tem um estado físico, biológico, orgânico saudável. Então, isso é puramente individual, particular, vinculado à cultura, ao contexto em que ele está inserido, à família, à maneira como viveu ao longo da vida. Então, o envelhecimento é uma particularidade, é uma individualidade do sujeito. Então, essas são as distinções entre um e outro, né? Entre esses dois processos de envelhecimento. Ambos são passagem do tempo. No entanto, como isso reflete que é diferente. Um é maturidade, o outro realmente não vou usar o termo degradação, mas enfim, um envelhecimento do órgão. Vamos pensar dessa maneira aí. Nós temos um perfil da terceira idade bastante diferenciado, né, do que pensávamos há um tempo atrás, né? A qualidade de vida tem melhorado, né? A expectativa de vida, principalmente das mulheres, né, que ainda é um pouco maior da que a dos homens. Isso tem consequências, assim, quando a pessoa chega na terceira idade, ou seja, a forma como ela conduziu a sua vida, né, se reflete nesse tipo de envelhecer que você falou? Sim, sim. A gente pode pensar isso no âmbito psicológico, obviamente. Como é que eu interpreto a minha vida? Eu acho que isso é uma coisa importante. Como é que eu conduzo a minha vida?
Comportamentos. Meus comportamentos passam por a maneira como eu interpreto a vida, como eu interpreto a maneira como eu vejo as coisas, como eu encaro os fatos que acontecem durante a vida. Essa maneira como eu encaro a vida, como eu me posiciono frente a ela, vai definir o meu comportamento, que por consequência, as coisas que eu consumo, a maneira como eu me posiciono na sociedade, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, as coisas que eu consumo e como eu as consumo, se eu abuso ou não abuso. Então isso vai determinar, sim, tanto o meu estado biológico, quanto até mesmo essa minha maturidade psicológica no processo de envelhecimento. Então, o mesmo fato, vamos pensar dessa maneira, uma tragédia não, mas um acidente de veículo, cotidiano, encostou o carro. A pessoa que tem como característica o pessimismo, a probabilidade dessa pessoa sofrer com aquilo ali, ter a dor, se sentir magoado, isso é natural, é emoção, a gente não evita, ela vem, até mesmo a raiva. No entanto, a partir daquilo ali, entrar num estado de sofrimento, ficar remoendo, isso, ruminando esse tipo de pensamento, isso me coloca numa posição em que, obviamente, isso me prejudica na minha evolução, no meu envelhecimento e na maneira como eu vou encarar a minha vida. Agora, se sabe que pessoa otimista, mais alegre, que se envolve em várias atividades, essas elas têm uma probabilidade muito maior, são mais resilientes de como encarar os fatos. E isso muda totalmente a maneira como ele vai viver. E como eu vivo vai definir exatamente como eu vou estar quando envelheço. Então não é uma preocupação só lá da terceira idade, né? A tua terceira idade começa, a nossa terceira idade, aliás, começa a ser definida desde quando nascemos, na nossa vida jovem, adulta, né? Perfeitamente, perfeitamente. Isso, inclusive, é uma coisa que dá para se discutir muito. Porque a gente passa a dar atenção quando a gente se dá conta daquilo que aconteceu. O que aconteceu? Puxa, já comecei a ter dor nas costas. Comecei a ter prejuízo na memória, comecei a usar mais medicação do que usava antes, ou não usava. Ou seja, puxa, fiquei idoso, fiquei velho. Bom, a partir daí passo a me preocupar com isso. Aí começa a caminhada, aí começa isso e aquilo outro. Isso aí tudo tem que ter começado antes, essa é a verdade. Porque envelhecer, como eu já comentei, é a passagem do tempo. Então, assim, é como eu passo o tempo que vai me definir como é que eu vou estar lá no futuro. E isso é fato. Até pela minha experiência com idosos, é incrível notar a pessoa que se envolveu com várias atividades, são atividades saudáveis, obviamente. Uma vida social ativa também. Exato, prática de exercício e tudo mais. Eles têm uma velhice, uma terceira idade, melhor dizendo, muito melhor. Aliás, com probabilidades menores de terem outros problemas. A velhice dos órgãos é natural, às vezes uma coisa ou outra ocorre, mas é muito diferente. A maneira como eu interpreto a vida e como eu a conduzo vai definir diretamente o meu estado hoje e, por consequência, o meu estado que eu vou estar no final. Isso é para tudo, né? Mas acontece que a maturidade ele acaba sendo muitas vezes um processo. Muitas vezes as pessoas só vão se dar conta, né, que poderiam ter levado uma vida mais leve, que poderiam ter não entrado em atrito tantas vezes, ter praticado quando tu já está numa idade mais avançada, Sim. mas nunca é tarde. Nunca é tarde, é verdade. O que se pensa? Poxa, eu sou idoso, estou no fim da vida. Acabou, já era. Cruzei a ponte, já era. Passou o tempo, não tem mais o que fazer. E não. Eu vou usar uma fala que eu escuto, de uma pessoa de 90 anos. O que ela me diz? Eu estou viva. Enquanto eu estou viva, eu tenho que exercer essa minha vida. Então, essa pessoa, o que ela faz? Com 90 e tantos anos, iniciou a aprender teclado, piano. Ela sabe que não vai se tornar uma super pianista, não é o propósito. Mas é uma atividade, ela está se propondo a entender, a se experienciar, a viver coisas novas, a praticar coisas que antes não podia, por alguma outra razão, mas que agora ela pode, porque tem tempo. Então, assim, estou vivo. Se eu estou vivo, eu ainda posso. Se eu posso, dentro da minha capacidade, da minha limitação, das minhas possibilidades, dá para fazer. E tudo dá para fazer. Pequeno ou muito, não precisamos estabelecer coisas grandes. Não, então vou fazer tudo o que eu quis na vida agora, de um dia para o outro. Mas não, às vezes é uma coisinha simples. Visitar um lugar, ou ficar mais tempo num lugar que não ficava. Então, realmente, essa ideia de que não é fim, ainda dá para fazer, ela tem que ser muito válida. A gente tem que fortalecer essa ideia. Porque realmente o fim é para todos. Em algum momento ocorre. A gente acredita que vai ocorrer somente lá quando a gente chegar na terceira idade. Mas ele pode, na verdade, ocorrer a qualquer momento. Então, assim, a qualquer momento a gente pode iniciar coisas novas.
não só iniciar coisas novas, mas manter as que também já faz, que é o que é melhor. Aliás, não é o melhor, mas é importante manter o que já faz, que é bom, e acrescentar coisas melhores. Isso é evolução. A gente costuma ver e causa bastante repercussão nas mídias sociais, às vezes, se formou na faculdade com 80 anos, né? Muitas vezes as pessoas acabam adiando um sonho, seja porque tem filho cedo ou porque busca mais o financeiro, né? A questão do ter em relação ao ser. E quando chega a aposentadoria, podem acabar direcionando, assim, para coisas que realmente a satisfaçam pessoalmente, né? Qual a importância, doutor, principalmente nessa fase em que entra, então, a aposentadoria, que é uma fase bem complicada, né? Tem o lado positivo e também o lado negativo, a importância de se preparar, para ela e também de não ficar inerte, né? De vivenciar coisas novas e não ficar só esperando o tempo passar. Tu falou uma coisa importante, se preparar. A coisa começa por aí. Eu sei que vou me aposentar. Geralmente a pessoa tem uma expectativa, pelo menos de idade. Pretendo parar em determinado momento. Perfeito. Bom, para parar, quando parar, vamos pensar em emprego, espaço formal de trabalho. Se eu pretendo parar naquele momento, bom, o quanto eu estou organizado para que esse momento ocorra de forma legal? Já adquiri o que eu tinha que adquirir? Já paguei o que eu tinha que pagar? Comprei o que eu precisava? Vendi o que tinha que vender? Me desfiz? Enfim, passa por essa organização do objeto, do ser, do material. Bom, perfeito. Feito isso, além disso, aliás, tem que ter essa preparação. Eu vou parar. E o que eu farei? Bom, parou. A partir de então, tem um fenômeno, eu chamo de fenômeno, que é o quê? Surgiu o tempo. Aquele tempo que tanto faltava, não tenho tempo disso, não posso aquilo outro. Bom, agora tem demais. Agora ele pode dormir até mais tarde. Dormir até mais tarde, ficar acordado até mais tarde, assistir o que não assistia, frequentar onde não frequentava, fazer o que não fazia, conversar com quem não conversava. Dá para fazer tudo isso agora. Bom, antes de tudo, eu tenho que me aceitar. Tenho que aceitar que eu posso. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Aceitar que eu posso fazer as coisas é, antes de tudo, pensar, se eu estou aposentado, não é só porque eu estou velho, porque eu fiquei idoso, porque eu estou escanteado. Não. Eu ganhei uma coisa, eu adquiri. Eu mereço. Eu mereço, exatamente, a meritocracia. Eu me organizei para isso. Ou não me organizei, mas enfim, eu trabalhei e adquiri o que é necessário para atingir esse momento. Bom, como eu usufruo? Entender que eu usufruí. A aposentadoria não é fim. Tem que usufruir, tem que usar disso. Geralmente, quando se usa, você pensa, bom, ganhei dinheiro. Aí arruma a casa, arruma isso, viaja, pum, acabou o dinheiro. Acabou aquilo que eu queria fazer. E aí o que acontece? Eu me sinto inútil. Porque tudo está muito atrelado ao nosso contexto social do consumo. Deixei de consumir, passei a ser pouco consumidor, comecei a contar as moedinhas, puxa, isso me dificulta um pouco mais. Por quê? O viver hoje está muito atrelado a essa ideia de consumo. Enquanto eu sou um agente consumidor, eu sou um agente atuante. Se eu sou atuante, beleza, estou dentro do sistema, enfim, sigo o fluxo. Agora, o recurso monetário reduzindo. Como é que eu ainda convivo? Isso é uma grande parte da nossa população aposentada está nesse aspecto. Estou com pouco recurso financeiro, como é que eu vivo? Alguns vão dizer, não, mas eu não vivo, eu sobrevivo. Mas a questão é, vamos pensar no nível psicológico, eu tenho esse tempo. Se eu tenho o que é monetariamente suficiente para lidar com a minha vida, com o que eu preciso, perfeito. Às vezes, o que eu tinha que adquirir, talvez eu já tenha adquirido, ou posso ainda adquirir ao longo do tempo. Mas a questão é, como é que eu vou viver bem agora? Viver bem. Essa é a grande sacada, porque agora eu possuo o tempo. Então, assim, o trabalho também ele é inerente do ser humano. O trabalho faz parte nosso. O emprego é uma invenção nossa. Agora, o trabalho é uma coisa nossa. O trabalho ele pode ser realizado de diversas maneiras. Dentro de casa, não precisa necessariamente ser o doméstico. Eu tenho que limpar, tenho que lavar, tenho que costurar, aquela história toda. Não, o trabalho pode ser, bom, o que eu vou fazer com o meu tempo? Vou plantar uma mudinha de flor? Vou cuidar das minhas flores? Vou organizar minha casa, vou enfeitar, vou ocupar o meu tempo com o quê? Então tem uma série de outras coisas. Então o trabalho, necessariamente, ele pode ser monetário, é verdade, ele pode voltar a se empregar, mas como é que eu vou ocupar esse meu tempo? Essa é uma reflexão interessante. E querem que entenda
que ele pode ocupar esse tempo de diversas maneiras e das maneiras melhores. Aí tem várias maneiras boas, aí eu vou pensar grupos, relacionamentos com outras pessoas. Porque o isolamento também só traz mais problemas, né? Perfeito, perfeito. Vamos pensar então nesse isolamento, que ele mesmo cria e que ele também é colocado. Existe um posicionamento do idoso hoje. Hoje não, mas vamos pensar assim. Quem era o idoso, né, um tempo atrás? Poxa, ficou inativo. Já havia um termo, inativo, não faz mais nada. Está lá, fica em casa, ajuda a cozinhar, ajuda a pagar algumas contas, busca e leva o neto na creche, faz o serviço de office boy da família e meio que fica nisso. Hoje não mais, ele já tem uma posição na sociedade. Ele tem serviços, produtos, objetos, ele é um consumidor. Ele tem um sistema hoje próprio dentro da sociedade que ele pode estar incorporado e funcionar super bem. E se dar bem com isso tudo. Isso, então, pode-se pensar que é uma estratégia também de não me sentir só, não me sentir isolado. Então, eu enxergar a mim mesmo, poxa, eu sou idoso, não preciso me colocar nessa posição inativo. Não, pelo contrário, existe todos esses recursos ao qual eu posso me relacionar. Muitos gratuitos, inclusive. Vamos pensar nos grupos. Grupos promovidos de forma voluntária, existem vários. Instituições que criam esses grupos. A própria comunidade, bairro, clubes. As pessoas se interagem ali. Produzir novos relacionamentos, além de manter os que já tinham, isso é extremamente saudável. Então, isso é legal. Então, esse isolamento, realmente, ele tem um prejuízo gigantesco. Mas, lembra, é aquilo como eu me vejo, é aquilo como eu interpreto a vida. Como é que eu me posiciono? Como é que eu quero me ver? Sou inativo, joguei a toalha. Não, estou vivo. Eu ainda posso continuar fazendo as coisas que fazia. Inclusive, ainda posso fazer outras, porque agora tem tempo, estou aposentado. Então, é essa mentalidade que é importante. Resgatar, validar e demonstrar isso e falar mais nisso. A gente tem que falar mais nisso. Porque realmente o envelhecer é a passagem do tempo. Então a gente tem que se organizar, a gente tem que planejar, a gente tem que pensar que tudo que se constrói hoje. Não quando chega a coisa, né? Essa é a ideia. Elias, para encerrar esse nosso primeiro bloco, então, tu tem um trabalho que realiza junto à terceira idade a questão da sexualidade e um dado que traz bastante preocupação é que os índices de HIV têm crescido em algumas faixas etárias, né? Principalmente jovens e agora idosos também. Por eles acreditarem que estão chegando ao final da vida, eles estão mantendo relações sexuais sem camisinha, sem preservativo, por ser um novo perfil, né, também mais ativo, tanto socialmente, né, quanto fisicamente. Então, quais os cuidados que essa população deve continuar tendo com a sua saúde, né? E por que será que esse índice, na tua avaliação, ele apresenta esse crescimento? Vamos pensar, a longevidade é uma delas. As pessoas estão custando mais para ficarem mais idosas, no sentido assim de vou me afastar da sexualidade. Pelo contrário, eu tenho também essa experiência com sexualidade, trabalho com disfunções sexuais masculinas também, e é curioso que eu tenho muitos clientes também idosos, com 80, por exemplo. Então, assim, essa longevidade contribui, porque mantém eles ativos por mais tempo, é verdade. Agora, uma coisa que realmente acontece, eles não têm a familiaridade, ou às vezes não vou dizer descuido, mas é a vergonha do uso do preservativo masculino, em especial o masculino. O homem tem vergonha de comprar, às vezes de ir lá no posto e pegar a amostra gratuita, enfim. O homem idoso, ele menciona realmente que ele tem essa vergonha. Então é verdade que a longevidade, a falta ou pouco, aliás, a falta do uso do preservativo masculino e hoje os tratamentos e as medicações para tratar as disfunções sexuais masculinas têm contribuído sim para a manutenção da sexualidade, principalmente agora na terceira idade.
Então, havendo essa manutenção e hoje sendo ativos, e é impressionante, a gente imagina que não, eles não são ativos, não são e bastante. Se encontram, passeiam, namoram, casam mais de uma vez, ficam, e às vezes no ficar já tem uma relação sexual naquele primeiro encontro e não se veem mais. Então, é muito parecido, para não dizer igual, com o que acontece com o jovem. Acontece exatamente com o E essa geração que está na terceira idade agora, provavelmente ela não tenha vivido isso na sua juventude, que era mais conservadora, né? Exatamente. Tabu. Falar de sexualidade. E até hoje. Então eu vou incluir isso como das características que contribuem para o avanço do HIV nessa faixa etária. Que justamente não se fala sobre isso. Se fala do jovem, de outras faixas, mas pouco se fala dessa fase da terceira idade, o crescimento do HIV. Então tem um tabu de falar sobre isso. E não falando sobre isso, a gente está falando de uma geração que também não tinha, inclusive, preservativo masculino, não se usava. Muitos ainda hoje têm essa dificuldade. Então, é interessante falar disso, mencionar mais, trazer mais esse conteúdo, políticas públicas sobre isso. Então, poucas contribuem para o crescimento. Não se vê muita coisa voltada a esse público nesse sentido, né? Não, muito pouco. Olha, vou dizer pouco para não dizer nada. Algumas coisas tem, em lugares pontuais, públicos específicos, instituições, mas assim, âmbito nacional, abrangente, genérico, não recordo agora nenhum. Mas realmente, então todo esse conjunto de dados realmente contribuem para essa elevação do HIV nessa faixa etária. O que é preocupante, claro, sem sombra de dúvida. Devemos falar sobre isso, devemos orientar sobre isso, comentar e, claro, como são ativos e se mantêm ativos, medicação e tudo mais, sempre ressaltar esse cuidado é importante, sem sombra de dúvida. Elias, então chegamos ao final do nosso primeiro bloco. No Vitalidade de hoje conversamos sobre como envelhecer com saúde. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Vitalidade está de volta. Nesse segundo bloco, seguimos nosso bate-papo sobre o envelhecer psicológico com o psicólogo Elias Pokorski e também recebemos aqui no estúdio da TV Câmara o coaching Rodrigo da Silva Araújo, que possui MBA executivo em gestão de pessoas e recursos humanos. Seja muito bem-vindo, então, Rodrigo, aqui no nosso Vitalidade, para seguirmos, então, o nosso bate-papo sobre o envelhecer psicológico. Conversamos um pouco no primeiro bloco sobre o novo perfil da terceira idade, a diferenciação do envelhecer biológico para o envelhecer psicológico, né? E as práticas que podemos adotar já na nossa vida jovem, né? Que trará mais qualidade de vida ao longo da vida e também quando nós chegarmos nessa faixa etária. Práticas que a gente pode adotar, vamos pensar, são muito simples. E a gente já faz muitas delas. A gente só tem que se dar conta que isso realmente faz muito bem.
relacionamentos positivos, eu vou chamar de positivo porque a gente tem um ganho positivo, se sente bem com aquilo. Manter os que já tem e produzir novos relacionamentos. Residenciais promovem isso, locais promovem convívio positivos. Emoção positiva, se sentir feliz, se sentir alegre, satisfeito com o que está fazendo. Conversas fazem isso, jogos fazem isso. Convívio com criança, terceira idade e criança, flui muito bem. Tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver. Dá alegria, dá aquela sensação de felicidade. Estou feliz. Se sentir isso, sentir pelo menos algumas vezes durante o dia, isso ajuda muito. Ter engajamento no que está fazendo. Por exemplo, tarefas. Se envolver em alguma atividade em que, quando estiver fazendo aquilo ali, a pessoa se envolva por completo. O crochê, o tricô, um joguinho, ou um jogo, enfim, de tabuleiro ou de cartas que tenha convívio também, pintura, desenho, alguma atividade, alguma tarefa que a pessoa, quando envolvida, se vê totalmente engajada com aquilo ali. É como se estivesse num estado de fluxo, ela esquece do restante e está totalmente compenetrada naquilo que está fazendo. E também sentido, propósito. Tem uma questão, aí se envolve um pouco também espiritualidade, religiosidade, isso contribui bastante. Dá uma ideia de sentido, de propósito, para que eu estou aqui, o que eu estou fazendo. Contribui bastante isso, a gente alimenta também ao longo da vida. E realização. Realização é uma coisa fantástica. Trabalho voluntário dá muita realização. Então, sim, são todas atividades que não precisam ser ficar numa só durante muito tempo. Não é o período que define, mas a variedade. Isso é fato, isso uma pesquisa já demonstrou que a variedade de atividades ao qual eu me envolvo contribui para a minha resiliência, para o meu estado melhor psicológico, para o meu convívio e tudo mais. Ou seja, eu me sinto mais maduro à medida que eu me envolvo com várias coisas ao mesmo tempo. Aliás, ao mesmo tempo não, precisa ter uma rotina do início à noite se envolvendo em várias coisas, mas que cada dia tem alguma coisa diferente é importante. Então, sim, são coisas simples, basicamente a gente já faz elas, mas é importante se dar conta que elas são importantes. Que a gente não deve perder, que às vezes é comum, ao longo da vida a gente vai perdendo amigos, vai se distanciando ou vai reduzindo. Pelo contrário, tem que ir aumentando, tem que fazer o inverso. Falando um pouco, você falou das atividades mais manuais, mas a gente percebe na terceira idade também um engajamento muito forte com as novas tecnologias, com as redes sociais, né? Às vezes até muito, né? E qual a importância deles se sentirem pertencentes, né, à sociedade atual por meio, então, dessas novas tecnologias? A ideia de que, bom, não é porque eu estou na terceira idade que, bom, não acompanho mais nada, estou aquém de tudo que esteja acontecendo. Pelo contrário, é aquela história, estou vivo e ainda posso. Então, se expor a essas coisas, procurar aprender, procurar se envolver. E isso tem sido muito positivo. Vamos dar um exemplo, na WhatsApp. O quanto vários idosos têm reencontrado, Facebook, por exemplo, reencontrado amigos de outra época, refeito contatos, manter contatos, porque antes eles tinham dificuldade com a filha que mora no exterior, com o neto que está distante. Então, quanto isso tem contribuído para eles. Então, se envolver com essas tecnologias traz também a eles emoções positivas. Agora, ao mesmo tempo que eu estou manejando, eu estou provando para mim mesmo da minha capacidade. Poxa, não parei no tempo, ainda continuo aprendendo, e aprender é extremamente importante. Forma novas conexões, o cérebro fica ativo, o cérebro continua trabalhando, se exercitando. Um bom exemplo, num dos residenciais em que eu atuo, uma moradora escreve num blog, e ela despeja lá todos os pensamentos dela sobre o que acontece, sobre as memórias da vida dela. Expressa os sentimentos? Muito. Como ela se posiciona frente a tudo que acontece, o que ela sente com aquilo que ocorre. E ela coloca num blog, ao qual ela aprendeu agora, a digitar, manusear o netbook há poucos anos. E está lá, estabeleceu o blog, escreve muito bem. Inclusive, isso resultou num livrinho feito pela família, vinculado entre eles. Mas, assim, essa é uma pessoa que lá, com seus próximos... ela está quase... Bom, enfim, está com seus 92, eu acredito. Ela traz esse discurso. Elias, eu ainda posso aprender. E vou continuar aprendendo. Me sinto bem fazendo isso. E uma coisa muito interessante é que nos residenciais nós já proporcionamos aulas de WhatsApp, aulas de Facebook,
Porque justamente eles querem fazer parte da sociedade, eles não querem se sentir excluídos, como o vô, a avó, que só está num cantinho esperando os netos chegarem. Então, justamente, depois que a gente promove... Mesmo, exatamente. Né? Depois que a gente promove um momento como esse, eles justamente começam a buscar os amigos que estavam perdidos, começam a fazer chamadas de vídeo com os netos, utilizam o Skype. E uma realidade que nós vivemos hoje é o distanciamento entre famílias. Então, temos alguns idosos que têm seus filhos morando no exterior, que através das tecnologias que aprenderam, conseguem manter esse vínculo com a família ainda. Nós temos um caso em Porto Alegre, onde os pais moram conosco no Residencial Menino Deus, e todos os dias eles conversam com a filha que mora na Nova Zelândia. É sagrado, né, Elias? E eles mantêm essa relação e isso faz muito bem para eles, né? Porque isso também vem complementar a ideia de proporcionar momentos de integração entre idosos, entre gerações e retomar, através da tecnologia, os relacionamentos entre família. Então é muito interessante. Rodrigo, você trouxe essa questão agora dos residenciais. O Elias tinha falado também da importância que ele assume, né, na vida da terceira idade. Sim. Mas muitas famílias ainda têm um pouco de receio, Sim. né, ou se é a melhor opção para o pai e para a mãe, né, ou para um outro ente querido. Você administra 2 residenciais, um em Porto Alegre e um em Novo Hamburgo. Quais orientações você daria a quem nos está assistindo que se esse momento chegasse, a família definir, às vezes até é uma solicitação do próprio idoso, né, daí, porque eles querem sentir uma certa autonomia, né, Sim, não querem exatamente. atrapalhar a rotina familiar, que muitos acabam encarando dessa forma. Que dicas você daria, então, na hora de escolher um residencial? A gente sabe que temos 2 realidades, né, quem tem mais poder aquisitivo e quem tem menos. Mas que dicas gerais poderiam ser prestadas atenções, assim, que detalhes na hora dessa definição? Olha, é muito importante que quando a família entenda, e o idoso também, que esse momento é chegado, primeiro tem que haver uma conversa da família com o idoso, uma conversa muito clara para se explicitar. Porque o mercado hoje, ele é muito novo, esse mercado aqui para nós. Então, a realidade que muitas famílias encontram ainda é de uma questão mais asilar, que era o que nós vínhamos acostumados nos últimos 40, 50 anos. Lugares mais frios, insípidos, com um atendimento mais distante, uma sala de TV com todos os idosos sentados. Então, isso tem que ser deixado bem claro para o idoso, que ele não está indo para um lugar, como uma palavra que muitos utilizam, né, um depósito de velhos. A família está buscando um lugar adequado à sua condição enquanto ser humano. Então, o importante para a família é entender se esse lugar, por exemplo, oferece apartamentos compartilhados ou não. Nós sabemos que a realidade do mercado hoje, para alguns lugares que fazem uma tarifa diferenciada da nossa, eles oferecem apartamentos compartilhados entre 2, 3 pessoas. E para a nossa experiência, a gente sabe que às vezes esse compartilhamento se dá entre pessoas com questões psiquiátricas distintas, né? Um outro ponto que é importante a família verificar... Pode gerar estresse. Sim, isso gera estresse, gera incômodo, porque a gente tem que entender que toda mudança na nossa vida ela vai causar estresse. Mudança de emprego, de casamento, de cidade, de casa. Na terceira idade, tudo aquilo que a gente foi, né, Elias, na juventude, ela potencializa. Então, mais essa mudança, por isso que tem que ser uma conversa muito franca com o idoso, mais esta mudança para um novo lugar, novos vizinhos. O idoso sempre tem a ideia de que eu vou estar num lugar onde vão me mandar comer em tal horário, me mandar tomar remédio em tal horário. Que eu vou perder o meu a minha autonomia, a minha independência, a minha liberdade. Então, isso tem que ficar claro. O que o idoso necessita? E existem casos onde é necessário uma clínica. Serviço clínico devido às condições biológicas da pessoa. Existem casos onde é necessário um serviço mais simples por questões financeiras da família. E existem casos mais elegantes, como a proposta que nós trazemos aqui para Novo Hamburgo e para Porto Alegre, onde a pessoa tem a sua vida plena, né? Nós oferecemos um apartamento individual por pessoa. Todos os apartamentos têm banheiro. Nós sabemos que a realidade do mercado muitas vezes é de banheiros compartilhados, e aí são 5, 6, 7, 8 pessoas para um banheiro. Então, são apartamentos de estrutura hoteleira. Nós oferecemos 6 refeições diárias feitas por nutricionista. Nem todos os lugares têm uma nutricionista olhando seu cardápio. Então, é importante quando a pessoa for se decidir
ter esses cuidados, né? Sim, é importante saber se o lugar oferece fisioterapia, médico, se tem pelo menos algum convênio com fonoaudiologia, com odontologia, se esse lugar oferece atividades diárias, né? Que nem o Elias disse, não é das 7 da manhã às 7 da noite, mas todo dia tem alguma coisa diferente. É arte-terapia, musicoterapia, ginástica, pilates, festas temáticas, porque voltando ali atrás, a realidade do mercado é o quê? No dia a dia, os idosos saem dos apartamentos, comem e vão para a sala de TV, voltam para o restaurante, voltam para a sala de TV até a hora de ir dormir. Nesse ínterim, estão tomando diversas medicações. Se o local se propõe a dar vida ativa, a preservar a individualidade de cada um e a promover a integração, né, nós temos por preceito que ninguém é obrigado a nada, cada um faz o que quer. Então tem moradores que não gostam de interagir, são mais restritos, ficam mais lotados nos seus apartamentos. E tem moradores que participam de tudo. Vai muito do gosto de cada um e nós respeitamos isso. Isso é importante para a família saber, porque ainda acontece, como o Elias tinha colocado no primeiro bloco, as famílias normalmente elas esperam uma tragédia acontecer. O pai caiu, né? A mãe esqueceu uma panela no fogo, para daí agir, né? Alguns, são poucos ainda, são os idosos que têm a maturidade necessária para chegarem em nós e escolherem um lugar. Então, isso gera uma dificuldade na família, porque a família entende que o idoso está correndo riscos ou está atrapalhando a rotina familiar, né? O pai ou a mãe veio morar comigo, eu tenho a minha esposa, meus filhos, e na nossa rotina está um pouco bagunçada. Então, é importante que a família entenda na conversa por que é importante para que o idoso venha, para que ele tenha todos os cuidados, não só a interação, não só o cuidado com a alimentação, o cuidado com os medicamentos, que a gente sabe que em casa a gente não consegue tomar um remédio para dor de cabeça hoje às 9 e amanhã às 9. Hoje a gente toma, amanhã não toma, ou erra o horário. Com o idoso isso se repete muito mais, porque são, em muitos casos, muitos medicamentos ao longo de um dia. Então é importante que ele também tenha essa regulação. Esse é um outro fator fundamental. O serviço que vai ser oferecido de saúde, quem coordena esse serviço, quem entrega o serviço, como é feita a coordenação, como é que é feita a recepção das receitas, dos remédios, como é que estão armazenados esses remédios, quem controla a validade dos medicamentos, em que momento é feita a entrega dos medicamentos, há alguma forma de controle disso? Isso tudo visa a regular o dia a dia do idoso, né? A proposta de um residencial, ela não é curar ninguém, isso é função de um hospital, mas fazer a regulação e eventuais desmedicalizações, sim, um residencial consegue, mas tem que ter as pessoas capazes e aptas para fazer tanto. Então, dentro de um residencial, ele é um serviço completo. A gente oferece o apartamento, a roupa de cama, a alimentação, as atividades, o cuidado com a saúde num aspecto geral. E dentro disso é extremamente importante a psicologia, né? Muitos residenciais não têm psicólogo, a gente sabe que é uma realidade que existe, e optam por pet terapia, por exemplo, né? Então vem alguém que traz um cachorrinho, eles brincam. É importante? É. Esse convívio com os animais é essencial? É. Mas e naqueles momentos que o animal não está, que a pessoa está triste, né? Nós precisamos entender, quem está no dia a dia fazendo a operação, precisa entender por que o idoso não veio almoçar hoje? Por que ele não saiu do apartamento? É só uma tristeza? É um quadro de depressão que está entrando? É algum problema medicamentoso? Para isso, é importante que a casa ofereça um psicólogo. Nesse sentido, Rodrigo, um outro índice que chama bastante atenção são as taxas de suicídio. As taxas de suicídio têm crescido de uma forma geral, né, entre diversas faixas etárias, inclusive entre as crianças, mas em especial entre os idosos também, e tem sido motivo de diversas reportagens que a gente vê na mídia convencional, né? Como as pessoas, seja os cuidadores ou os familiares, podem perceber que algo está diferente, né? E como ajudar, né? Bom, manter a pessoa na terceira idade ainda ativa dentro das suas capacidades, limitações, é extremamente importante. A gente já comentou, o isolamento. O isolamento, a pessoa vai se afastando, né? Então, assim,
se o cuidador, o familiar, ao invés de contribuir para que esse isolamento aconteça, pelo contrário, torna ele mais ativo. Envolva a pessoa em atividades, em ações que ele pode realizar. Valorizar a pessoa. Por quê? Se sabe que o suicídio, ele também ocorre por conta, na terceira idade, muito por conta das perdas. Sucessivas perdas ao longo do tempo. Às vezes, a pessoa não tem uma maturidade boa o suficiente para lidar com isso nessa terceira idade. Talvez porque ocorreram na infância, na juventude, voltou a viver essas perdas na maturidade e aí não soube dar conta disso. Bom, então como é que se lida com pessoas desse jeito? Bom, antes disso, então sim, convívio. Residenciais contribuem muito para isso. Residenciais têm a facilidade de ter pessoas atentas a isso. Familiares, estarem próximos. Como é que tá, mãe? Como é que tá, pai? Como é que tá te sentindo hoje? Como é que tá te sentindo hoje? Chegou em casa, como é que, pai? Como é que tá te sentindo? Não fiz nada. Não fez nada. Por quê? Não sei, não quis fazer. A questão não é só atividade, mas é avaliar também qual é a energia dessa pessoa para realizar as coisas. Quando eu digo energia, não é só física, não é só disposição, mas é uma disposição psicológica também. Por isso que as atividades em residenciais também são importantes. Manter isso. Não é o depósito, vai lá e fica. Pelo contrário. Não, ele tá atuante. Ele se sentir atuante, ele se sentir útil. E tem um fato que contribui também, né, Elias, que é a infantilização do idoso. Ainda é comum na sociedade o vozinho, a vozinha, coitadinho. Deixa de ser um ser humano, né? Passa a ser criança. Isso é importante que comece na família, mas que transpasse para todos os profissionais que vão lidar com o idoso. Ele é uma pessoa que tem nome e sobrenome. Exatamente. Né? E essa infantilização, o idoso vai percebendo, nossa, eu não ajudo em mais nada, aqui eu só veria um vozinho. Então, ele vai se fechando em si mesmo. Então, um dos sinais que a gente procura passar para a equipe, para que procurem estar atentos, é justamente o fato de não querer sair do apartamento. Né? Tá 1, 2 dias, a gente sabe que de vez em quando eles querem ficar mais restritos e tudo, mas está 1, 2, 3 dias sem descer do apartamento, as refeições estão chegando até ele e ele não está participando de nada. Bom, vamos acionar o Elias, vamos acionar a enfermeira, vamos acionar a médica, ver o que a gente pode fazer. Nós temos uma pessoa dentro dos residenciais que é dedicada a fazer a socialização dos idosos. Então ela está sempre indo nos apartamentos, conversando com eles, ofertando as atividades que nós temos, ofertando os encontros que a gente proporciona entre os moradores. E ela é a primeira pessoa que, quando percebe uma situação fora do normal, ela já nos traz, para a gente começar a trabalhar. Então, um dos fatores que a gente percebe, além das perdas para o aumento do suicídio, é essa questão social, da infantilização do idoso. O idoso ainda tem um significado. Ele não perdeu o sentido dele. Se manter atuante, exatamente, atento, envolvido Ou seja, ele ainda é ele mesmo. Ele não é a criancinha, ele não deixou de ser, ele ainda é. Ele ainda é e tem que ser preservado isso, autonomia, o quanto de independência. Então isso contribui, é verdade. Agora, há elementos que é importante entender nisso em relação ao suicídio, que é da profundidade disso, que às vezes é quieto. A pessoa também não expõe isso, e isso é comum. Então aí a gente está tratando de um outro aspecto, que é o idoso buscar tratamentos. Tratamento psicológico é incomum, eu vou usar esse termo, para a terceira idade. Se pouco fala, se fala da criança, do adolescente, do adulto, mas e o da terceira idade? Pouco se fala sobre isso, mas é verdade, ele pode e ele deve procurar, que é justamente para esses momentos. Comecei a perder meu marido, meus filhos estão distantes, enfim, quem ainda eu sou? E como é que eu lido com o que eu tenho? Isso é importante. Então, essas valorizações da não infantilização, do ter pessoas em torno, dando atenção, principalmente a família. A família é essencial. Mas há casos que não há essa família, pelo menos às vezes nem próximo. Então, como é que ele se encara? Nesses momentos, por exemplo, num dos residenciais que eu trabalho, há casos assim, a pessoa não tem próximo de si. Então, o que se trabalha? A maturidade da vida própria. Como é que eu encarei essa minha vida? Valorizar o que eu conquistei.
valorizar o que eu possuo e saber que não é esse fim. O fim vai chegar, é verdade, querendo ou não. No entanto, eu não preciso acelerar isso. Há outras maneiras de eu viver, conviver, de eu me posicionar em locais, conviver com os lugares, viver em lugares assim, residenciais. Hoje em dia, né, o Rodrigo está trazendo modelos bem interessantes de locais hoje para morar, que são lugares muito novos, eu vou dizer assim, na perspectiva de trazer coisas diferentes, uma maneira de se manter ainda do mesmo jeito. Ou seja, saí do meu apartamento, só mudei de apartamento. Mesma coisa, eu continuo morando no condomínio, só que agora com várias outras vantagens. Isso valoriza. Traz uma calma também. Esse é o primeiro sinal que a gente percebe, a desvalorização do idoso. Ele perde o sentido de estar vivo. Isso eles nos trazem muitas vezes nas conversas. Mesmo a gente que está na parte operacional, ali a gente ouve dos moradores, não tem por que ficar vivo, meus filhos já estão longe, não falam comigo, não vejo os netos. Eu sei que eu não vou ficar como aquele outro idoso, que às vezes é mais jovem que ele tem, mas por alguma questão física virou cadeirante ou usa um andador. Então, eu não estou fazendo nada, estou fazendo hora extra, não tem porquê ficar aqui. Um outro fato que contribui também, de uma certa forma, é a instalação de grades nas janelas. Muitos locais têm grade na janela, ou já visitei alguns lugares que tinham alguma forma de barramento de acesso às escadas. O idoso começa a ver isso, pode até se pensar que é para segurança, mas ele vai pensar que ele está preso. Ele vai abrir a janela e vai ver uma tela, mesmo que seja uma tela semelhante àquelas para gatos. Ele vai ver que ele está preso. Tá, mas se eu não vou fazer nada, por que tem uma tela? E isso ele vai alimentando, porque no dia a dia ele está olhando para aquela tela e justamente o silêncio é o pior inimigo que a gente tem. Porque ele está vendo aquela tela, mas ele não está trazendo para ninguém do próprio residencial muitas vezes, que ele não queria ter a tela ali. E ele vai alimentando isso. E se as pessoas que estão no entorno dele não estão atentas a esses detalhes, ele vai ficando mais silencioso, mais restrito, participa cada vez menos do dia a dia. A cabeça vai trabalhando só a parte negativa, então ele vai cada vez mais se excluindo do convívio social. Rodrigo e Elias, nós estamos chegando ao final do nosso programa, o assunto rende, né? Dia inteiro de conversa, muitos aspectos que a gente pode abordar. Mas eu gostaria que vocês fizessem uma consideração final sobre tudo que falamos, ressaltando alguns pontos essenciais, né? Para o público que está nos assistindo, os telespectadores aqui, então, da TV Câmara, canal 16 da NET, Facebook, nosso canal do YouTube. Bom, psicologicamente, envelhecer é hoje. Não espera chegar lá na minha fase idosa, na minha fase terceira. Não, é hoje. Convive bem, pratica atividade física, se relaciona bem com as pessoas, mantém convívio, uma boa alimentação, não abusa de várias outras coisas, mantém e se mantém saudável ao longo do tempo. Nesse abuso entraria a questão das bebidas alcoólicas na terceira idade? Sim. Exatamente. O álcool tem um preço. O álcool, toda droga tem um preço. No entanto, a gente fala do abuso porque dizer, bom, fica isento, seria o ideal. No entanto, a gente sabe que isso é difícil. No entanto, então a gente fala, não abusa ao longo da vida. Não abusa, principalmente na fase idosa, então. Aí sim, se puder não usar, melhor ainda. Mas então a terceira idade é hoje. Não espera chegar lá para pensar nas coisas. Não, é agora. É como eu realizo isso que vai me definir como é que eu vou ficar lá. E, claro, com reservas cognitivas, principalmente, da maneira como eu convivi, ter essa reserva na terceira idade, melhor ainda, porque daí eu vou ter mais recursos para lidar com o que eu vou enfrentar. Então, o hoje é muito importante. E serviços psicológicos ajudam muito. Porque, como o Rodrigo estava mencionando agora, perguntar como é que a pessoa está sentindo, avaliar o humor desse morador, desse idoso, ter um espaço para que ele se exponha e diga o que esteja pensando e sentindo. Que às vezes isso a gente não tem. Não só para o idoso, mas é comum a gente não ter isso na vida. Então é importante a gente também fazer isso. Ele também se expor e dizer o que está sentindo. E é importante para a família também ser muito claro e muito franco com os seus idosos. Explicar o porquê, conversar, demonstrar que a opção por um residencial de terceira idade não é despejar, não é se desfazer do familiar. É simplesmente promover maior qualidade de vida, né? Um idoso não tem mais
às vezes nem força motriz para lavar roupa, para fazer comida, por mais que ele queira. Tem um lugar que vai proporcionar isso. Ele não tem, às vezes, condições de sair para ir até o médico. Tem um lugar que vai proporcionar isso. Então, é importante deixar claro para os idosos que eles procurem se informar sobre as diversas realidades existentes, verifiquem quais são os pontos que os locais escolhidos, elegidos, estão oferecendo, procure identificar qual é o local que oferece maior gama de serviços e atividades e converse com a família. Faça esse investimento. Né? Não é um custo que a gente vai ter, é um investimento. Porque um idoso em casa deprimindo e tendo um declínio no seu quadro clínico vai custar muito mais do que o residencial. E no residencial ele ainda vai ter um ganho de qualidade de vida. Ele vai fazer novos amigos. Essa é uma realidade que a gente vivencia no dia a dia. Novos amigos, vai participar de atividades que ele nunca imaginou participar, vai se descobrir nessa fase da vida, né? A gente até tem alguns casos já fizemos casamento no residencial, já tivemos namoros, namoros feitos e desfeitos. É verdade. Então, é uma fase de muita vida ainda. Ainda há muito o que se aprender, o que se viver, o que se desenvolver. Não é um ponto onde a gente coloca o idoso num cantinho, deixa o vô aqui, que aqui o vô não incomoda. Não. Vamos botar o vô para participar com pessoas da sua idade. Isso é importante. Muito obrigada, então, Rodrigo e Elias, pela participação de vocês aqui no nosso programa Vitalidade, que hoje falou de como envelhecer bem, né? Com saúde e com qualidade de vida. Nós agradecemos. Muito obrigado. Chegamos ao fim do Vitalidade, que abordou nesta edição o envelhecer psicológico. Nesse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET e exibido no Facebook da TV. Lembramos que todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal da TV Câmara no YouTube. E que sugestões de pauta sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar e comportamento podem ser enviadas pelo WhatsApp que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.